Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos observar uma questão do vestibular da FAMEMA de 2019 que diz o seguinte: analise o mapa. E aí, a gente vai ter um mapa aqui que mostra a temperatura média no mês de janeiro no mundo. E aqui a gente tem a legenda relativa a esse mapa, mostrando para a gente as variações das temperaturas médias ao longo desse mês. Aí é perguntado o seguinte: a legenda do mapa está organizada segundo, e aí a gente vai ter 5 opções para serem analisadas. Quando a gente tiver questões de cartografia temática, como é esse caso aqui, é muito importante a gente tentar ficar o mais atento possível com as informações que a legenda está trazendo e como essas informações estão sendo espacializadas no mapa, como elas estão sendo representadas no mapa. Justamente porque o mapa temático, os mapas temáticos, eles vão sempre tentar trabalhar como um determinado processo, como um determinado fenômeno vai se espacializar, vai se distribuir no espaço, tudo bem? Então é bastante importante a gente tentar correlacionar de fato o conteúdo da legenda com o que está sendo representado aí no mapa. E esse mapa, como a gente já falou também, ele mostra justamente a temperatura média ao longo do mês de janeiro, como essa temperatura média ao longo de janeiro se distribui nas diferentes regiões do mundo. E olha só, se a gente observar os elementos aqui da legenda, essas classes diferentes, né, que estão organizadas aí com valores diferentes, a gente vai ver que a representação desses valores no mapa vai implicar na formação de zonas, de regiões ou de áreas, e não de linhas ou de pontos, por exemplo. Então, esse seria o primeiro aspecto para a gente ficar de olho, para a gente observar. A gente não deve observar se existem linhas ou pontos no mapa. A gente deve observar se, com base nas informações da legenda, existe a formação desses pontos ou dessas linhas. No caso aqui, não. No caso aqui, a gente tem a formação de regiões, de zonas ou de áreas. Tudo bem? Olha só, vamos pegar aqui uma classe, por exemplo, ó, acima de 30 graus. A gente tem aqui na Austrália, ó, especialmente aqui na região do deserto de Vitória, uma região. Ela é meio amorfa, né? Ela não tem um formato específico, ela não forma um ponto, não forma uma linha. Ela tem um formato um pouco amorfa porque é uma região que se caracteriza por ter uma temperatura média muito alta ao longo do mês de janeiro. E o mesmo vale para qualquer outra classe que a gente vá analisar aqui no mapa. Existe a formação então de regiões ou de áreas. Então, já que nenhum desses elementos da legenda, nenhuma dessas classes da legenda, quando espacializados no mapa, resultam em linhas ou pontos, a gente já poderia eliminar os itens C, D e E, porque eles colocam como possibilidade a formação dessas linhas ou pontos, algo que não acontece nesse mapa temático. Entre os itens A e B, a gente teria que ver se são áreas proporcionais, umas em relação às outras, ou se são áreas ordenadas, umas em relação às outras também. Olha só, de modo geral, os elementos ordenados vão existir em um mapa temático quando houver o estabelecimento de alguma ordem, de alguma noção de ordem. Tanto é que os elementos ordenados são muito comuns quando existe a representação de valores dentro de uma mesma variável, que é exatamente o caso aqui. Olha só, se a gente observar a legenda, a gente vai ver que existe uma variação de valores que vai de 30 positivo até 30 negativo. Ou seja, realmente existe uma gradação de valores que vão de um patamar maior, lá nos 30 graus positivos, por exemplo, até um patamar menor, nos 30 graus negativos, passando por uma série de classes entre esses dois valores. Ou seja, existe aí realmente uma ordem muito bem estabelecida dentro desses valores, dentro dessa variável aí que é a temperatura média. E esses valores da legenda, quando são espacializados no mapa, eles se expressam na forma de áreas. E é por isso que o item B é de fato o nosso gabarito. Realmente a legenda desse mapa está organizada segundo áreas ordenadas. Não são áreas proporcionais, porque não vai existir nenhuma relação direta de proporção entre os valores que estão representados em cada uma dessas áreas. Tem a ver muito mais com a dinâmica climática do planeta e não há aí o estabelecimento de nenhuma relação direta de proporção, tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!